Bom dia! Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição de uma forma holística. Eu sou Ana Paula Moreira, sou nutricionista e eu venho estudando uma forma mais integrativa da nutrição, tentando trazer uma visão mais holística, né? Dessa forma de nutrir a vida, né? E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre as diversas formas de nutrir a vida, porque tudo na vida é nutrição, né? Ou a gente está se nutrindo ou a gente está se intoxicando. Primeiro, a gente vai entender um pouquinho do que é holístico, né? Porque quando eu falo de holístico, eu tô querendo olhar o ser como um todo, né? Eu não vou olhar somente para as partes, igual a gente aprendeu na medicina, na nutrição, a dividir, né? Eu tenho uma parte que foca no estômago, que é o gastro, eu vou ter o neurologista que cuida da cabeça, eu vou ter um que cuida da perna, e a gente aprendeu a ir desmembrando tudo isso. E agora a gente está voltando a integrar o ser como um todo. Isso é muito bacana, né? Isso parte de um princípio onde a gente entende que nós somos energia, né? Que tudo é energia. E que além do nosso físico, nós também temos um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual, que também precisa ser nutrido. E a gente começa a partir daí a entender que tudo é informação e que toda informação ela é uma forma de nutrição ou de intoxicação. E a gente vai aprender a identificar e a gerenciar um pouquinho esses tipos de informações e escolher melhor aquilo que a gente traz para a gente ou aquilo que a gente deixa ir, né? E a gente só consegue utilizar aquilo que a gente consegue digerir, absorver e metabolizar, né? Isso tanto na questão alimentar, quanto na questão informativa, porque às vezes a gente recebe uma informação e não consegue digerir ela, então ela não vai nos nutrir, né? O fato da gente absorver determinada coisa também não significa que a gente vai saber utilizar aquilo. Isso vale tanto para os nutrientes quanto para toda forma de nutrição da vida que a gente possa estar recebendo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição física, né? Que é essa nutrição que a gente está sempre mais focado e que acaba deixando a gente um pouco perdido, né? Por quê? A gente vai falar sobre vitaminas e minerais e quando a gente leva em consideração somente isso, a gente fica às vezes um pouco bagunçado, porque, por exemplo, o ovo. Antes falavam que o ovo não fazia bem, porque tinha muito colesterol, que não sei mais as quantas, e hoje, né, esse ovo supostamente já se faz bem. Só que a gente vai começar a entender que o que faz bem para você, às vezes não faz para mim. E aquilo que faz bem para mim, às vezes não vai fazer bem para você. Porque a gente tem uma individualidade que é de cada um, né? E cada um vai ter uma forma de lidar melhor com cada alimento. As vitaminas, os minerais são principalmente encontrados nas frutas, verduras e legumes, né? A gente vai ter os carboidratos, que são mais os tubérculos, né? Os cereais, as frutas, a proteína que as carnes, os peixes, o ovo, para quem é vegetariano ou vegano, vai vir da maior parte dos grãos, né? Que vai ser a lentilha, o feijão, ervilha e todos os grãos, né? E a gente precisa entender também que tudo tem um pouco de tudo, né? Então, as proteínas também vão ter um pouco de carboidrato, vão ter vitaminas, vão ter minerais e assim por diante. Então, a alimentação, ela é integrada. Eu não tenho separado. Por exemplo, até o ovo, que é praticamente só gordura e proteína, ele tem 1 grama de carboidrato. Então, tudo está presente em tudo, né? E a gente vai começar a olhar um pouquinho para isso e aprender a diminuir esse julgamento sobre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? O aproveitamento desses nutrientes, ele vai ser feito através da nossa digestão, né?
E às vezes a gente pensa na digestão somente no estômago ou algumas pessoas somente no intestino, né? Mas é muito importante a gente levar em consideração que essa digestão começa pela mastigação. Eu preciso mastigar muito bem o alimento, eu preciso ter presença na hora de me alimentar, né? Eu preciso colocar a comida na boca, parar, sentir esse alimento, né? Tá simplesmente no estado de presença. E é interessante porque, por exemplo, na Índia, né, se come em forma meditativa, né? Sentam-se no chão, a comida é feita, se come com a mão, né? Para poder sentir a presença do alimento e também para a questão da temperatura, que não pode ser quente demais nem fria demais. Então, tudo isso vai trazendo um maior contato com esse alimento. E a gente, de uma certa forma, se desconectou. E a gente, às vezes, come porque eu estou com fome, simplesmente para matar a fome, né? Mas se alimentar, se nutrir, vai muito além de simplesmente sanar aquele incômodo causado pela necessidade do alimento. Porque não é qualquer coisa, é o que eu preciso nesse momento, o que o meu corpo está pedindo nesse momento. Olhar para isso é muito interessante, né? E eu vou ter também que levar em consideração a minha ação enzimática, né? Então, se eu consumo um pouco mais de alimentos crus, eu vou ter mais disponibilidade de enzimas, né? Então, isso vai facilitar a minha digestão. E quando eu chego no intestino, eu tenho a presença das bactérias, onde o alimento vai servir de nutriente para essas bactérias que vão estar ali organizando toda a minha microbiota e trazendo saúde para o meu corpo, porque a saúde do intestino reflete no corpo todo. Eu tenho uma comunicação entre o meu intestino e o fígado, o intestino e o cérebro. Então, o intestino, ele é como se fosse um eixo central que se comunica com o corpo todo. Então, a gente precisa aprender a dar atenção para esse intestino, né? E a gente vê muito, às vezes, as pessoas focadas só simplesmente assim, o que eu como para poder meu intestino funcionar melhor, né? Porque meu intestino é muito preso. Mas aí a gente vai conversar e vai entender o que acontece. Às vezes a gente não escuta o corpo e não respeita os sinais do corpo. Porque o adequado seria a gente acordar e fazer toda a limpeza logo pela manhã. Então eu levanto, eu vou escovar meus dentes, eu vou fazer xixi, vou escovar meus dentes, eu vou tomar água e automaticamente o meu corpo vai se habituando a fazer cocô pela manhã. Só que às vezes a gente acorda atrasado, sem tempo para nada, e aí dá vontade de fazer cocô, não consegue interpretar ou simplesmente fala depois eu faço, e o corpo vai entendendo que não é prioridade, né? Não é prioridade para mim eliminar. Então, eu vou ficando retida. E aí chega num ponto que a gente fica literalmente enfesado, né? Então, é muito importante a gente começar a tirar tempo para nós, organizar esse tempo e ouvir, né, o nosso corpo de uma forma mais presente. Isso se faz muito necessário, porque o nosso corpo hoje já está gritando, né, que precisa que a gente faça diferente, porque não está aguentando mais. E é muito interessante, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa que não tem a vesícula, né? Quem não tem a vesícula, ele vai ter uma digestão com menos eficiência, ele vai ter menos fogo digestivo, né? Então, automaticamente, ele não vai conseguir digerir da mesma forma que a pessoa que tem a vesícula, né? Então, olhar para essas diferenças, né? Ela vai se fazer muito importante na hora de se alimentar. Vai ser muito importante quando a gente vai escolher os alimentos, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, problema de estômago, que ela não tem uma boa digestão, muitas vezes essa pessoa ela vai ter uma deficiência de vitamina B12 e aí ela já vai ter indisposição, cansaço, às vezes não vai conseguir concentrar e porque se ela tem um problema digestivo, ela vai ter baixa produção de fator intrínseco que não vai ter uma absorção adequada da vitamina B12. Então, olhar para o todo, para toda forma, né, que o corpo está. Então, eu preciso aprender a olhar para o histórico familiar dessa pessoa, eu preciso começar a entender
como que está o mental dela, como que está o emocional, quais são todos os hábitos de vida para a gente poder começar a entender como que esse corpo está e qual o caminho que a gente vai pegar para trazer essa presença. E muitas vezes as pessoas chegam logo querem um plano alimentar, né? Que é uma receita ali pronta para seguir. É o modelinho tradicional, né? E só que às vezes você precisa simplesmente aprender a ouvir um pouquinho mais o seu corpo, a olhar um pouco mais para você, se permitir entender qual é a real necessidade. E a gente começa fazendo mudanças na rotina e a fazer escolhas mais inteligentes, e você vai entendendo que o nosso corpo ele consegue ir escolhendo melhor esses alimentos conforme a gente vai tendo uma rotina mais organizada e benéfica para o nosso corpo, né? E quando a gente fala de nutrição física, o exercício físico ele é totalmente necessário, né? Porque quando a gente se exercita, a gente tem produção de hormônios de bem-estar, né? Que vão melhorar a autoestima. Eu acho interessante que às vezes tem cliente que fala assim: menina, comecei a academia tem uma semana e eu tô me sentindo muito melhor. Tô me sentindo melhor comigo, mais bem disposta. E automaticamente, a partir daí, a pessoa tem um impulso maior para se alimentar de uma forma mais limpa, né? Comendo mais alimentos crus, mais frutas, verduras, legumes, comendo mais a comida de verdade, né? E aí deixa um pouquinho mais o industrializado, né? E começa a focar nessa questão realmente de se nutrir, de se cuidar, de amorosidade, e vai recuperando um contato de fazer o próprio alimento, de ter aquele tempo para cuidar de si, e vai entendendo que o amor que eu coloco naquela confecção do alimento, ele chega para mim, né? Quem, por exemplo, nunca não fala que ama comida de vó, ou quem mora longe da mãe, às vezes vai na casa da mãe, e quando a mãe cozinha é a melhor coisa do mundo, porque geralmente essa mãe ou essa avó está toda satisfeita de receber esse filho ou esse neto. Então ela vai fazer essa refeição com muito amor e carinho. E o nosso corpo, ele consegue captar esse amor e esse carinho que vem através daquele alimento. E a gente consegue assimilar essa energia de amor e trazer isso como nutrição para o nosso corpo. Então, nem sempre a nutrição ela vai ser só o nutriente, ela nunca vai ser só o nutriente. Ela é tudo que vem junto com os nutrientes, né? Isso é muito interessante, a gente começar a chamar para a luz da consciência e olhar para isso, né? E quando eu falo de exercícios, é interessante também eu começar a alternar esse exercício, eu não fazer todo dia a mesma coisa. Eu começar a trazer um exercício, hoje eu faço um aeróbico, eu vou correr, eu vou pular corda, amanhã eu vou fazer um yoga, e começa a trazer essa flexibilidade para o corpo aprender a lidar com vários estímulos. E isso também vale para alimentação, né? É muito interessante a gente começar a trazer, por exemplo, vou treinar em jejum hoje. Meu corpo vai aprender a se habituar a treinar em jejum, porque a gente tem reserva no corpo. Amanhã eu vou fazer o meu pré-treino com gordura, né? No outro dia eu vou usar proteína. No outro dia eu uso, por exemplo, uma fonte de carboidrato. Isso vai trazendo flexibilidade metabólica. O meu corpo vai aprendendo a extrair o melhor de cada nutriente, né? E isso vai fazendo com que as minhas mitocôndrias aprendam a se adaptar a um meio diferente. Isso é flexibilização, né? A gente tem que ter isso na vida, eu tenho que aprender a gerir conflitos, lidar com coisas inesperadas, e o meu corpo também precisa de aprender a lidar com isso no dia a dia em relação à alimentação. Então é muito interessante a gente não comer a mesma coisa todo dia, conseguir variar, né? E a partir que eu vou criando esse hábito de variar, de ter uma rotina mais equilibrada, eu vou começando a escutar o meu corpo, porque ele começa a se comunicar comigo, porque ele percebe que eu estou tendo um carinho maior com ele. E eu começo a tirar tempo para ouvir essa real necessidade do meu corpo, né? Uma forma de nutrição também muito importante é o sol.
o sol, ele é uma forma de aquecimento muito grande, né? O sol, ele traz vitalidade, ele traz energia, e ele, em relação ao nosso corpo, ele corresponde ao sistema digestório, né? Ele é o fogo da vida. Então, se a gente for parar para poder olhar e comparar, o sol do céu é a minha região do plexo solar, né? Do meu chakra do plexo solar. Então, é a região do meu estômago, pâncreas, baço, é tudo que está envolvido com o meu processo digestivo. Então, é muito interessante a gente ver as correlações que existem entre nós e a natureza. A gente acordar antes das 8 horas da manhã é um dos melhores horários, né, para a gente estar acordando. Para quem conseguir acordar 30 minutinhos antes do sol nascer, né, quando o sol nasce, é um momento de grande pico de energia no planeta. E quem nunca ouviu dizer aquele ditadozinho que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Porque parece que o dia rende mais, a gente tem mais disposição, mais equilíbrio, porque a gente vai estar presente no momento em que o sol nasce. E quando a gente acorda, por exemplo, tem gente que precisa de tomar café para despertar. E eu também tinha esse hábito, né? Até eu começar a entender que eu preciso olhar para o sol. E eu vou olhar para o sol quando o sol nasce, quando eu acordo, e quando eu olho para o sol, os raios solares vão penetrar o meu olho e vão mandar uma mensagem para a minha pineal para ela parar de produzir melatonina. Então, aquela indisposição, aquele cansaço que às vezes algumas pessoas têm pela manhã, ela vai embora, porque o meu corpo entende que já amanheceu e que eu não preciso mais dormir, que eu preciso de energia para gerir o meu dia. E esse processo de olhar para o sol, de ter essa presença do sol durante o dia, faz com que também eu tenha uma melhor produção de melatonina durante a noite. Isso é muito interessante. Porque algumas pessoas, a gente vai falar um pouquinho sobre o sono daqui a pouco, mas algumas pessoas relatam que têm problemas de insônia. E talvez, às vezes, ela está faltando tomar um pouco de sol. E não é melatonina que está faltando, porque a gente precisa de muito pouca melatonina para poder realmente descansar durante a noite. Então, começar a ir mudando essa rotina e organizando essa rotina vai trazendo um equilíbrio novamente para o nosso corpo. O momento de fazer as refeições em relação ao sol é muito interessante. O Ayurveda traz para a gente como melhor horário para se alimentar entre as 11 da manhã e as 13 horas da tarde. Sendo que ao meio-dia é o melhor horário para a gente almoçar, né? Porque é o momento em que o sol está no meio do céu, no seu pico mais alto de energia. É onde a gente tem uma capacidade digestiva mais ativa, né? Então, almoçar 3 horas da tarde, por exemplo, não vai ser mais desafiador para o corpo do que se eu consigo almoçar ao meio-dia, né? Então, começar a prestar atenção nessa rotina e trazer esse equilíbrio e observação para o corpo, né? E tudo é observar o corpo. Então, se alimentar, se nutrir, também pode ser um processo, um caminho de autoconhecimento. É um caminho de autoconhecimento para quem deseja vivenciar isso e observar e sentir mais o seu corpo. E uma das coisas mais interessantes assim é que o ganhador do prêmio Nobel pela vitamina C, que é o Albert Sente, ele concluiu que toda a energia que armazenamos no corpo é ingerida por nós, digerida crua. Dias do corpo. E é interessante algum dia, né? Então, às vezes ela começa a sentir dor de cabeça, mal-estar.
E tem também um processo que é feito de ação de toxinas, né? Quando eu começo a ter uma demanda muito grande de nutriente, o meu corpo começa a desintoxicar muito rapidamente. E essas toxinas são jogadas no sangue. Quando se joga essas toxinas no sangue, às vezes a quantidade de água que se bebe não é tanta, ou às vezes o corpo não está acostumado a lidar, então vai se ter um mal-estar, um desequilíbrio. E tem gente que às vezes pensa que é porque está com muito baixa caloria, e às vezes nem sempre vai ser isso, né? Às vezes simplesmente o processo de desintoxicação, ou do corpo não está sabendo lidar com tanto campo energético. Então, eu aconselho sempre a ir gradualmente, né? Vai aumentando aos poucos para o seu corpo. Isso da derivada do sol, né, a famosíssima vitamina D, tão falada, ela é fundamental para o nosso corpo e ela vai atuar como anti-inflamatória e também é preventiva do câncer. Mas então, Ana Paula, não falam que a gente não pode tomar sol porque a gente vai ter câncer se tomar sol, né? Então, trazer um equilíbrio, porque hoje tem esse pânico do sol, né? E as pessoas não querem tomar sol, vão dar uma volta na rua, vão passar 10 minutos no sol, elas têm que passar protetor em todo o corpo, e o rosto, os braços, não sei mais o que. Passa no rosto para proteger o rosto, deixa os braços de fora. Se você fosse expor por muito tempo ao sol, mais de 30 minutos, passe protetor, né? Então, ir trazendo um equilíbrio. Não é se proteger totalmente, colocar pânico e achar que o sol é seu inimigo. Não, é trazer um equilíbrio, usar com moderação, né? Olhar para esse grande astro que a gente tem no céu e ver todo o benefício que ele traz para a gente. E hoje a gente usa muitas pessoas que chegam com vitamina D muito baixa, acontece comigo, às vezes chegam com vitamina D muito baixa no consultório, e a gente precisa suplementar para poder fazer dar um up, né, naquela vitamina D, mas eu sempre deixo muito claro, suplementar a vitamina D não substitui tomar sol, porque a suplementação nunca vai te dar o que o sol vai te trazer. Isso vale para tudo, todos os nutrientes, né? Você suplementa para sair de uma situação desafiadora que você está vivendo, para sair do momento que está difícil, que está trazendo muito efeito colateral para o corpo. Mas é a alimentação, é a mudança de hábito que vai te manter bem. Não adianta a gente querer substituir uma coisa por outra que não funciona, né? O grande aprendizado da vida, eu acredito, que é a gente entender esse equilíbrio e vivenciar esse equilíbrio e não querer ficar buscando milagres, né, para substituir a nossa mudança. A água também é uma forma de nutrição muito forte. Como eu estava falando da questão da intoxicação, né? Eu preciso olhar para a água, porque se eu não tomar água em dose adequada, eu também vou trazer uma intoxicação para o corpo, né? E é muito interessante que a água ela já traz esse conceito de limpeza, né? A água a gente usa para o banho, né? A água ela é usada para vários rituais religiosos de várias religiões, né? Na Igreja Católica, o batismo, né? As grandes purificações, oferendas, tudo isso, a água ela é usada, né? Como purificação, limpeza, trazendo para a gente esse olhar por um outro ângulo, né? E o nosso corpo, ele tem 70% aproximadamente de composição de água, né? Então a gente precisa tomar água, né? Olhar para essa questão da água. Os alimentos são, na sua maior parte, água, mas eu também necessito de água para metabolizar os nutrientes, né? Então, eu preciso começar a olhar para os vários detalhes e ir colocando cada um no seu lugar. E a água no corpo, por exemplo, na medicina chinesa, a gente tem os órgãos que são considerados de água, que é o pulmão, o rim, o bexiga, e a gente olha para esses órgãos, eles estão todos diretamente relacionados com as nossas emoções. Então, o pulmão está muito relacionado com o nosso elemento água, né? Que são esse gerenciamento das emoções. Então, quando a gente fala de água, qual que é o ideal para se beber, né? Então, recomenda-se
na nutrição o consumo de 30 a 40 ml de água para cada quilo de peso. Isso vai variar porque tem gente que soa muito, então ele precisa de um pouco mais de água. Tem pessoas que soam menos, então elas vão precisar de um pouco menos de água. Eu geralmente recomendo 35 ml de água para cada quilo de peso, porque isso traz uma média, né, desse consumo de água. E eu recomendo assistirem o experimento do Dr. Masaru Emoto, A Mensagem da Água, para a gente entender essa questão de campo vibracional de água. Aí você vai fazer uma correlação entre se o nosso corpo é 70% de água, como que eu vou me comportar diante das frequências que eu sou exposta a elas, né? É bem interessante esse experimento e eu sempre recomendo para que as pessoas consigam assistir ele para poder entender um pouquinho mais sobre essa questão de energia que eu sempre falo tanto. O sono também é uma forma de nutrição, para mim, por exemplo, fundamental. Gente, eu amo dormir, né? Eu acho que dormir é uma das melhores coisas da vida. E o sono ele é muito importante para a regeneração do nosso corpo, que é o papel que a melatonina faz. Então, melatonina não é para dormir, né? Muita gente pensa que a melatonina é para dormir. Melatonina é para regenerar o nosso corpo. E eu preciso de uma quantidade muito pequena de melatonina para ter essa regeneração durante o sono. Então, tem muita gente que eu vejo comentar que às vezes toma 5, 10 miligramas de melatonina. Uma parte dessa melatonina vai ficar no intestino e o intestino vai usar para regeneração. O próprio intestino já produz melatonina para a sua regeneração. E uma outra parte vai ficar no fígado e apenas a parte realmente necessária vai ser dispensada no sangue para que o corpo consiga usar a melatonina. Mas a grande maioria das vezes, a gente não precisa tomar melatonina, porque o próprio corpo produz, né, uma quantidade muito pequena necessária. Então, se eu organizo essa questão do sol, eu começo a olhar para esses horários, eu começo a organizar para dormir, né? Por exemplo, desligar todos os aparelhos eletrônicos às 21 horas, porque aí eu já começo a me preparar para dormir. Eu já vou entrar num processo de mais tranquilidade, eu posso pegar um livro para ler, eu posso colocar uma música tranquila, eu vou agradecer pelo meu dia, eu vou trazer uma prática meditativa, eu vou olhar para mim naquele momento e começar a me preparar para esse momento do sono, porque quando dá ali para as 10, 10 e meia, é o momento onde eu tenho os principais picos de melatonina, até as 2 horas da manhã, né? Então, eu vou deitar quando der 10 e meia, que eu já esteja na cama, dormindo ou pronto para dormir. Eu vou ter um sono muito mais reparador. Então, aquelas pessoas que costumam dormir 1 hora da manhã, meia-noite, geralmente acordam cansadas, porque elas não pegam o pico de melatonina mais alto. Então, ela não tem a regeneração do sono como quem dorme mais cedo, né? Então, são pequenos detalhes que vão fazendo toda a diferença na nossa saúde, no nosso todo, né? E é muito importante a gente olhar também para a nossa nutrição emocional e a nossa nutrição mental, né? Entender que as emoções, elas são sinalizações que nós vamos dando para nós mesmos, né? E a alimentação, ela tem uma influência direta nisso tudo. Então, se eu consigo ter uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação mais limpa, automaticamente eu vou ter uma melhor clareza sobre as minhas emoções, eu vou estar mais equilibrado emocionalmente. Mas se eu começo a me alimentar com muito açúcar, eu vou gerando uma dependência, né? Porque se eu como açúcar, eu vou ter um pico de serotonina, que vai cair muito rapidamente, e eu vou gerar um ciclo de compensação, onde eu vou querer estar sempre comendo aquele tipo de alimento para me gerar aquela alegria, aquela emoção momentânea e instantânea, né? Então, olhar para essas recompensas que nós vamos criando e avaliar se realmente vale a pena, né, nos colocar nesse lugar ou se a gente realmente quer fazer diferente e entender como é experienciar uma outra forma de viver essa alimentação, de viver, de se comportar, de sentir o próprio corpo, de olhar para si, né?
E, por exemplo, pessoas que consomem muita carne, elas vão ter uma tendência a serem mais reativas, a terem mais raiva, né? Então, é muito interessante se você trazer esse equilíbrio. Não tem que parar de comer carne. Você gosta de carne, carne é uma coisa que é importante, você come carne. Mas não precisa comer só a carne, né? Coma com moderação, com equilíbrio no almoço, na janta. Vai trazendo consciência para esse processo. Isso também auxilia o ambiente e muitas outras coisas estão envolvidas, né? Nessa conscientização do consumo dos alimentos de uma forma geral. Comer alimentos que são orgânicos, né? Ele é muito interessante, porque quando eu consumo um alimento orgânico, além de eu ter a questão de eu não ter o agrotóxico, que é tóxico para o meu corpo, eu também tenho um fator onde eu vou estar me alimentando com um alimento que vai ter mais antioxidantes, né? E vai ter um campo energético maior, que vai contribuir positivamente para esse meu equilíbrio emocional, que vai trazer mais clareza mental. A dieta, a alimentação, quando ela está mais natural, ela vai facilitando a minha mente, o meu fígado está desintoxicado. Então eu não vou ter tantos episódios de esquecimento, de me perder, eu vou estar menos cansado, eu vou ter uma tendência também a ter menos pensamentos negativos. Então é interessante a gente entender que é um ciclo. Pensamento, sentimento, alimentação, está tudo correlacionado. Então não tem como eu virar para uma pessoa que está totalmente depressiva, né, pensando super negativo, e virar para ela e falar, não, pensa positivo, que tudo vai resolver. E não é assim. A gente tem que entender qual que é o melhor caminho, né? Se você está depressivo, eu vou olhar para essa questão da depressão, eu vou olhar para a questão da digestão, né, que é esse sol da vida, eu vou avaliar a alimentação, e às vezes a gente vai começar mudando a alimentação. E depois a gente vai trabalhando junto essa mudança de padrão mental. E automaticamente as emoções vão se regulando. Então são coisas que são interdependentes, estão conectadas, não são isoladas, né? Olhar para tudo isso com muita clareza e trazendo essa clareza de pensamento, de sentimento, olhar também para as formas que a gente vai se intoxicando e que influenciam o nosso mental. Por exemplo, os excessos de uma forma geral, né? Os excessos de alimentação intoxicam. Então, se eu como muito mais do que eu preciso, eu vou estar me intoxicando. Isso vai me trazer frustração, cansaço, pode gerar um ciclo maior às vezes, de compulsão alimentar, para quem já tem a compulsão alimentar, né? Se eu tenho, por exemplo, uso muito plástico, eu coloco coisa quente no plástico, eu vou me intoxicar com bisfenol A, ou eu congelo esse plástico também com o alimento lá dentro, eu vou ter uma liberação maior de bisfenol A. O alumínio, mercúrio, tudo isso intoxica o nosso corpo, né? E todos esses tóxicos vão prejudicar nossas emoções e vão prejudicar o nosso mental. Então eu preciso começar a olhar para a minha alimentação como uma fonte de tratamento, um caminho para eu ter uma melhoria mental e um equilíbrio maior emocional. As emoções, como eu já tinha falado, das pessoas que vão fazer esse alimento, quando eu estou fazendo o meu alimento, o tipo de sentimento, de pensamento que eu estou tendo no momento da confecção, ele vai ser absorvido, ele vai ser reconhecido pelo meu corpo, vai me nutrir ou me intoxicar, né? Se for um pensamento de alegria, um sentimento de alegria, de amor, eu vou receber esse amor e essa alegria dentro de mim. Se for reclamação, frustração, também vou receber isso dentro de mim, né? Então, quando a gente for cozinhar, for fazer nosso alimento, a gente olhar para essa questão da postura que a gente vai escolher estar fazendo aquele alimento, se eu vou estar fazendo com gratidão por poder estar confeccionando meu alimento, ou se não, né? E a escolha, e é sempre escolha. Eu preciso começar a entender que sempre é escolha, né? A nossa comunicação conosco, ela é fundamental, né? A forma com a qual eu me comunico comigo. Porque eu, por exemplo, eu tinha um padrão de comunicação interna muito agressiva, onde eu me cobrava, me punia o tempo todo, eu queria ser perfeita, fazer as coisas perfeitas.
e sempre ali só me cobrando e falava que eu não fazia nada direito, que eu não fazia nada que prestava, até que um dia eu consegui entender que eu podia usar outro caminho. Eu podia olhar para mim com mais amorosidade, me acolher, dar para mim o amor que eu queria receber dos outros. E aí eu comecei a mudar essa comunicação. Automaticamente a gente começa a ser mais feliz, a se amar mais, a ter uma autoestima melhor, a se sentir mais conectado consigo mesmo, porque você começa a se tratar, né, como a pessoa mais importante do mundo, né? E é muito importante a gente olhar para a gente como essa pessoa mais importante do mundo. E a gente tem uma tendência a querer fazer para os outros, né? A gente foi criado uma cultura de querer fazer para o outro. Então a gente começa a trazer esse fazer para mim, né? Me amar, me cuidar, dar para mim esse amor que eu busco, esse amor que eu quero, eu ser a pessoa que eu queria ter do meu lado, né? Então trazer toda essa consciência para o meu dia a dia. E eu estava vendo outro dia uma reportagem sobre a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Que ela trouxe muito claro essa importância dessa nutrição espiritual, né? Porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendou em suas diretrizes que as pessoas tenham uma prática espiritual como um caminho para tratamento do coração, né? E olha que fantástico. Isso sem vínculo religioso nenhum, né? Porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela defende a espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento inter e intrapessoal, ou seja, entre as pessoas e eu comigo mesmo, né? A espiritualidade está associada com compaixão, sentimentos positivos e qualidade de vida, perdão, gratidão, relaxamento, meditação, resiliência, sendo muito importante para a recuperação e manutenção da saúde em qualquer processo que eu estiver vivendo, né? Em qualquer circunstância da minha vida. A Sociedade Brasileira de Cardiologia trouxe como tratamento para o coração, mas é para qualquer doença, para qualquer momento da vida, qualquer situação que estiver vivendo. Essa nutrição espiritual, ela é fundamental, né? E eu começo a entender, quando eu falo de nutrição com um olhar holístico, que é olhar para tudo isso e também olhar para a individualidade bioquímica. Eu preciso entender também o que essa pessoa precisa, o que esse corpo está buscando em forma de nutrição e trazer os alimentos relacionados àquela nutrição. E é muito interessante a gente começar a entender que, às vezes, deficiência de certos nutrientes vai interferir no paladar. Então, às vezes, eu não gosto de tal alimento, também não gosto de outro alimento, e a pessoa acaba sendo muito seletiva, e às vezes a seletividade está muito relacionada com deficiência de nutrientes que vão comprometer as papilas gustativas. Então, olhar para tudo isso, integrar tudo isso, vai ser fundamental para a cura que todos nós estamos buscando. Todo mundo quer curar algo em sua vida, né? Todo mundo quer estar melhor a cada dia. Então, trazendo assim de uma forma resumida, né? Eu preciso olhar para essa questão de a hora que eu acordo, né? Trazer essa consciência de olhar para o sol, de tomar sol, ter um horário mais eficiente para me alimentar. Então, fazer a principal refeição do dia, que é o almoço, escolher sempre um horário onde eu esteja, onde o sol esteja mais alto, entre as 11 e as 13 horas da tarde, né? Eu consegui, quanto mais à noite eu vou reduzindo essa alimentação, porque quando a noite cai, porque o sol ele é o nosso relógio relacionado com o nosso corpo, né? Então, quando o sol cai, o corpo já começa a se preparar para dormir. E quando eu estou me preparando para dormir, é o momento em que eu já vou ter menos foco em digerir e mais foco em limpar, né, em restaurar o meu corpo, em excretar tudo aquilo que eu fiz ali, que eu gerei durante o dia. Então, depois das 18 horas, o ideal é que a gente reduza essa alimentação, tome mais líquido, e após as 20 horas, que a gente não faça mais refeições, né? Porque o meu corpo precisa de um tempo de descanso.
Todo mundo fala muito de jejum e tal, mas existe um jejum que eu vim conhecer na nutrição de saúde, que o meu avô já fazia há muitos anos atrás. O meu avô sempre falava, tipo, dava 6 horas da tarde, era a última refeição dele, ele não comia mais. Ele só ia comer no outro dia, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, no café da manhã dele. Então, o dia tem 24 horas, era 12 horas para se alimentar, né, onde ele tinha ali os momentos de alimentação dele, e eram 12 horas que ele deixava o corpo descansar. Então, é uma sabedoria que ele já trouxe consigo desde muito tempo, né? E eu acho interessante que hoje eu venho estudando e olhando para tudo isso, e meu avô já tinha uma prática em relação ao sol. Ele acordava de manhã, ia para o sol, fazia os exercícios dele de dar bom dia para o sol, e era uma coisa que ele tinha o hábito, ele criou o hábito de fazer, né? Então a gente começar a ouvir esse corpo, né? A ter um melhor relacionamento com a natureza. Entender que nós somos parte da natureza. Então, quando eu falo de nutrição holística, né, é olhar para o todo, é eu entender a magnificência do meu ser, né, a grandiosidade do meu ser. Eu não sou só um físico. Então, tem pessoas que às vezes elas vão mudar, fazer um momento de mudança e a mente fica louca, né? E começa a tentar sabotar o tempo todo e a pessoa entra num ciclo de punição e de cobrança, porque eu já passei por isso N vezes, e começa a se punir, se cobrar e vai simplesmente gerando mais, como se diz, confusão para essa mente. Então, ter consciência do que você está fazendo, valorizar as pequenas progressões, olhar com amorosidade para o processo, né? Ter entendimento que tudo leva um tempo, né? E a gente às vezes quer a coisa imediatista, mas eu preciso entender que tudo tem um tempo para ser manifestado. Então, às vezes, essa mudança que você está buscando, ela precisa ser feita passo a passo, com paciência. Ah, não consegue comer, por exemplo, 50% de cru na refeição toda? Começa a integrar, põe ali um terço do prato no almoço, um terço do prato no jantar, come ali 3, 4 frutinhas por dia. Começa a ir trazendo essa dinamização sem se cobrar. Hoje eu não consegui, tudo bem. Amanhã é outro dia. Essa refeição não foi tão legal, a próxima faça com que ela seja melhor, né? E vai trazendo esse passo a passo, valorize as progressões, por menor que elas sejam, né? Em vez de estar ali se cobrando, querendo ser perfeita de primeira, ninguém vai ser, né? E ninguém é perfeito. E às vezes o que é perfeito para um não vai ser para o outro. Tem pessoas que elas não se adaptam, não faz tão bem para elas também comer tanto cru. Tem gente que precisa de um pouco mais de cozidos. Então, respeitar essa individualidade. Ter consigo um profissional para te auxiliar que entenda essa individualidade sua, que olhe para isso, que cuide disso, né? Mas você pode fazer esse caminho sozinho, com amorosidade, com autocuidado, e entender que você pode fazer coisas diferentes, criar receitas diferentes, experimentar receitas diferentes, né? Fazer no seu dia a dia. Não tem que comer sempre o mesmo para ficar monótono. Só fica monótono se a gente deixar que seja, né? Quando a gente fala de como se diz, de nutrição, né? A gente está falando de tudo que alimenta a vida. A gente fala dos relacionamentos, a gente fala da relação com o pai, com mãe, com o namorado, marido, a gente fala dos sentimentos, a gente fala do filme que eu assisto, né? A gente fala das escolhas que eu tenho, por exemplo, na hora de fazer minha refeição, olhar muito para essa questão de se eu estou comendo, vou fazer minha refeição, nunca fazer a refeição frente à TV, frente ao computador, trabalhando, por quê? O meu corpo, ele digere tudo. Então, eu vou digerir informação e vou digerir alimento. Se eu estiver lidando com uma informação, o meu corpo vai ter que escolher se ele vai digerir o alimento ou se ele vai digerir informação. E na maioria das vezes você vai estar mais focado na informação que está recebendo e às vezes aí esse alimento não vai ser bem digerido, seu corpo não vai conseguir aproveitar os nutrientes que estão ali presentes e na maioria das vezes ele vai te intoxicar ao invés de te nutrir. Então, a gente começar a ter presença em tudo que for fazer, isso é meditar, né?
Às vezes, quando a gente indica para uma pessoa falando, vamos meditar mais e tal, não é só tirar ali uns minutos do seu dia para poder estar em oração, né? A meditação, ela pode estar em tudo, porque meditar significa estar presente. Então, eu posso estar presente quando eu estou escrevendo, quando eu estou comendo, quando eu estou estudando, quando eu estou lavando a louça, quando eu estou conversando com uma pessoa, né? Então, trazer esse estado de presença para tudo aquilo que você fizer na sua vida é meditar, né? Então, a gente pode requalificar todos esses conceitos que a gente foi criando e os preconceitos que a gente foi trazendo na vida e entender que nós estamos tendo uma oportunidade de ressignificar tudo, de transformar tudo, né, em algo melhor. E agora eu vou abrir para, se vocês quiserem trazer alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade. Gratidão.